Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais essa tarde de estudos, a mais uma live aí. Estamos aqui junto com vocês para agregar mais um pouquinho de conhecimento nessa tarde de hoje. Eu sou a Mônica, eu atuo aqui no Senai na área da docência, principalmente na área mecânica, e eu vou passar um pouquinho aí de conhecimento para vocês de duas plataformas que eu acredito que alguns de vocês já tenham acesso, já tenham ouvido falar, e que são plataformas muito agregadoras para o nosso dia a dia aí na área da educação, que é o Google Drive e o Google Documentos, tá? Então, eu vou tentar simplificar para vocês e trazer as ferramentas de uma forma bem simples para que todo mundo consiga acessar e utilizar e trazer essas plataformas para o seu dia a dia, para que seja facilitada a utilização dela e que traga vantagens para o nosso trabalho, tá? Então, eu vou tentar trazer de formas bem simples. Qualquer dúvida, pessoal, abra o microfone, perguntem, digite no chat, que a gente vai auxiliando vocês aí no que for possível. Se vocês quiserem ir fazendo ao mesmo momento que eu tô falando, fiquem super à vontade. Se não, treinem hoje ou no decorrer da semana, para que aí, durante essa semana, quando vier eu tirar dúvidas sobre tais ferramentas, vocês já tenham feito a utilização e consigam tirar aí as dúvidas que ficarem. No mais, por favor, sintam-se bem à vontade. A live é de vocês. A gente tá aí para fazer um pouquinho de novas informações, novos conhecimentos, ou para quem já conhece, agregar um pouco mais no dia a dia de vocês. Então, eu vou falar um pouquinho, pessoal, sobre a ferramenta que a gente vai começar. Ela se chama Google Drive. O que é o Google Drive? O Google Drive, pessoal, ele é um serviço de armazenamento de documentos na nuvem. O que é isso? É a mesma coisa aqui. Vocês vão salvar um arquivo no computador de vocês, tem uma pastinha ali no computador de vocês escrito avaliações. Então, vocês vão salvar as avaliações do computador de vocês. É a mesma coisa. Só que ao invés de eu salvar as avaliações no meu computador, eu vou salvar em uma pasta que fica online. Ou seja, ela fica na nuvem. Então, a nuvem, pessoal, é como se eu fosse salvar aí vários arquivos, só que ao invés de eu salvar no meu computador, eu salvo aí online, né? Ela fica na internet e fica na nuvem, tá? Então, é um armazenamento online. Isso que é o Drive. É um local que a gente adiciona arquivos, armazena documentos e eles ficam online. Ou seja, eu posso adicionar qualquer tipo de arquivo, um documento do Word, uma planilha do Excel, uma apresentação do PowerPoint, imagens, vídeo, imagens que eu recebo no WhatsApp. Então, o que eu quiser eu consigo adicionar dentro do Google Drive, tá? E tem algumas vantagens em a gente utilizar essa plataforma. Primeiro, para as duas ferramentas que a gente vai estudar hoje, duas plataformas, só tem um pré-requisito, que é ter internet, que é o que vocês já estão acostumados, e o pré-requisito é a gente ter um e-mail na plataforma Google, que é um e-mail da Gmail. Então, quando vocês se inscreveram aí no curso, todo mundo já sabia que teria que fazer, então eu acredito que vocês já têm. Quem não tem ainda pode buscar fazer. Então, é o único pré-requisito para acessar tanto o Google Drive quanto o Google Documentos é ter um e-mail no Gmail, né? Que é aquele e-mail que vocês já têm dentro dessa plataforma. Porque senão a gente não consegue acessar nem o Google Drive e nem o Google Documentos. É o único pré-requisito. Aí tem algumas outras vantagens. A primeira delas, pessoal, é que tudo, vocês vão ver, né? Mas tudo que a gente fizer dentro do Drive, ele salva automático. Então, eu estou fazendo uma lista de exercício, um trabalho, editando qualquer coisa, meu computador desligou, caiu a luz, aconteceu qualquer coisa, fechei sem querer o documento, ele salva automático. Então, tudo que a gente fizer dentro do Drive, ele vai salvando no decorrer que a gente está executando. Então, ele faz esse salvar automático, tá? Essa é a primeira vantagem dele. A segunda, pessoal, é que a gente consegue compartilhar tudo que está ali dentro. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho, um projeto, que eu e minha professora estamos fazendo em conjunto com os alunos. Só que agora, com a pandemia, a gente não consegue se reunir para realizar, então eu tenho que fazer na minha casa, ela tem que fazer na dela. Como que a gente faz isso? A gente compartilha o documento. Tudo que a Mônica editar e a colega dela editarem, as duas conseguem ver e estão em um único documento. E eu consigo ver também qual foi a edição feita. Então, por exemplo,
A Mônica apagou um parágrafo que não podia ter apagado. Eu consigo ver o que a Mônica fez, quando ela fez, e as edições que ela realizou no documento. Isso por 30 dias. Então, por 30 dias, a gente consegue ver essas edições aí que as pessoas fazem nos documentos. Outra coisa bem interessante é a capacidade de armazenamento. Então, gratuitamente, a gente consegue armazenar até 15 gigas. A partir disso, se eu quiser armazenar mais coisas na nuvem com o mesmo e-mail, eu vou comprando aí pacotes e vou adicionando mais informações. Mas 15 GB é bastante coisa, dá para adicionar bastante informações aí dentro do nosso Google Drive. E a gente consegue acessar o nosso Drive, pessoal, de qualquer local. Eu consigo acessar do meu computador, do computador da escola, do meu celular, o mesmo local de qualquer sistema, desde que eu tenha internet e esteja logada no meu e-mail. Então, isso que é o legal, tanto do Google Documentos, quanto do Google Drive. Consigo acessar em qualquer lugar, a qualquer momento, só tendo internet e estando logado no meu e-mail. Então, eu vou iniciar, pessoal, com vocês, acessando as plataformas. Então, por favor, fiquem bem à vontade, vão solicitando informações, tirando dúvidas, se precisar fazer a repetição de alguma ação, podem interromper. Eu vou começar a apresentar minha tela para vocês, e a gente vai iniciar aí pelo Google Drive, tá? Então, pessoal, inicialmente, o que a gente vai fazer? Como que eu faço? Só vou sair aqui do meu e-mail para vocês. Como que eu faço para acessar o Google Drive? Então, quando a gente trabalha com plataformas do Google, como é o que a gente vai trabalhar hoje, a gente sempre tem algumas opções de acesso. Então, a gente tem duas opções para a gente acessar o Google Drive. Então, eu vim aqui na internet, né? Vou pesquisar no Google. Todo mundo sabe utilizar o Google aí, fazer pesquisa. Então, eu estou aqui no Google e vou fazer uma pesquisa. Eu quero entrar no meu Drive, tá? Vou vir aqui no Google e vou digitar Drive. Bem simplesinho. A partir do momento que eu digito Drive, vai aparecer as opções aqui para mim clicar. Cliquei em Drive, ele já abriu a tela do Drive. Posso acessar. Aqui em cima tem uma tela azul, acessar o Google Drive, ou aqui no centro. Então, eu posso clicar em qualquer uma delas e ele vai abrir uma telinha para a gente logar com o e-mail. Eu já digitei o meu e-mail, tá? Mas eu vou digitar novamente aqui. Então, vai aparecer isso aqui para vocês fazerem login com o e-mail de vocês. Então, vocês vão digitar o e-mail. Eu criei esse e-mail aqui para trabalhar com vocês, então vocês vão ver que o meu Drive vai estar bem sem nada, sem nenhum arquivo, como se a gente estivesse utilizando ele do zero aí. Opa! Se eu digitei o meu e-mail errado. Mônica Weber. Ah, é, Mônica, digitou. Mônica Weber 1 aí. Vocês digitam a senha de vocês e vocês vão logar o e-mail de vocês. E ele vai abrir essa tela aqui. Pode ser que ele peça um código de verificação via SMS, se é a primeira vez que vocês acessam, mas ele foi direto para essa tela. Para quem nunca viu, pessoal, isso é o Google Drive. Então, é aqui que a gente vai armazenar os nossos arquivos, vai receber arquivos compartilhados de colegas. Então, é aqui que a gente verifica essas informações. Hoje, eu não tenho nenhum arquivo no meu Drive, tá? Por quê? Porque é como se eu estivesse começando a utilizar ele agora. Então, a gente vai aprender a utilizar ele do zero. Então, eu posso acessar nesse formato que eu mostrei para vocês, vou lá no Google, pesquiso o Drive, digito o e-mail e entro. Ou eu tenho uma outra opção também de acesso, pessoal, que é acessar o e-mail. Então, a gente vai entrar no e-mail. O e-mail, eu acredito que todo mundo já saiba acessar. Então, eu estou aqui logada no meu e-mail. Aqui na lateral direita tem essas bolinhas, que é o Google App. É só clicar no Google App, descer um pouquinho com o cursor e vai estar aqui, ó. Google Drive. E é só clicar. Ele vai abrir a mesma tela que a gente estava verificando antes, que é aqui, ó. Então, vocês têm dois formatos para acessar. Ou vocês vão no Google, digitam Drive, ou vão lá no e-mail, no lado no Google Apps, com o e-mail logado e procuram Drive e clicam que ele vai abrir.
Bem simples, pessoal. Então, tem essas duas possibilidades aí, tá bom? E o que a gente faz no Drive, pessoal? O Drive, eu vou mostrar para vocês o que eu utilizo hoje, tá? O Drive é um local que a gente consegue armazenar o que a gente quiser, como a gente comentou. E ele tem algumas opções. Então, começando aqui na lateral esquerda, a gente tem Meu Drive. O que quer dizer Meu Drive? Meu Drive vai ficar todos os arquivos que eu, Mônica, colocar aqui dentro do Drive. Então, quando eu for armazenar algum documento, quando for meu nome, quando a Mônica que colocou, seja uma foto, um vídeo, uma planilha, um Word, vai ficar em meu Drive. Quando alguém compartilhar um arquivo comigo, por exemplo, tem uma professora que compartilhou um arquivo que a gente vai editar junto, não vai ficar em meu Drive, porque a proprietária do documento não sou eu, e sim a professora. Então, vai ficar em compartilhados comigo. Recentes é os documentos que eu adicionei, ou eu editei, ou eu visualizei recentemente. Então, hoje de manhã eu abri 3 arquivos. Os 3 primeiros que vão aparecer são os 3 últimos que eu acessei. Com estrela, pessoal, é a mesma coisa que favoritos. Tem um arquivo que vocês abrem toda semana ou todo dia e não querem ficar lá procurando pelo nome do arquivo. O que a gente faz? Coloca ele com estrela, transforma ele em favorito, que é só vir aqui com estrela que ele vai aparecer. E por fim, lixeira. Aqui na lixeira vai ter os arquivos que vocês excluíram, tá? Então, excluir um arquivo, ele vai ficar aqui dentro de lixeira. Eu vou abrir o meu Drive, que é o que eu já utilizo como meu e-mail no dia a dia, tá? Então, vocês vão ver que ele tá um pouquinho mais complexo, tem um pouquinho mais informações. Desculpa. Então, aqui, ó, esse é o meu Drive diário, tá? Então, aqui no meu Drive, vocês vão ver que ele tá um pouco diferente. Porque eu já tenho todas essas pastas que eu criei e eu adicionei e um monte de arquivos recebidos. Então, em meu Drive, foram os arquivos que eu coloquei dentro do meu próprio Drive. Compartilhados comigo foram os arquivos que outras pessoas compartilharam comigo. Então, eu tenho todas essas pastas e um monte de arquivos. Vai carregando aí, eu vou descendo para vocês verem, que foram outras pessoas que compartilharam comigo. Então, alguém criou uma pastinha, por exemplo, aqui, ó, André. André foi um aluno que tinha um trabalho para entregar, ele criou uma pasta, colocou o trabalho ali dentro e compartilhou comigo. Então, por isso que está compartilhados comigo. Porque quem é o proprietário é o André, mas ele está compartilhando comigo e eu também consigo visualizar. Recentes foram os últimos arquivos que eu abri, então vai aparecer aqui. Com estrela, tem um arquivo aqui, porque é um arquivo favorito, um arquivo que é sempre aberto e sempre faz a visualização. Então, ele fica aí na opção de favoritos. Então, é assim que o Drive de vocês vai aparecer, pessoal, depois que a gente já tiver adicionado algumas informações. Agora, no início, ele tá assim, limpo, porque a gente não adicionou nenhum arquivo, nenhuma imagem, nenhum vídeo, nada ainda dentro do Drive. Então, é por aí que a gente vai começar, tá? Primeira parte, como eu vou ensinar vocês como que a gente faz para criar uma pasta dentro do Drive, e aí a gente vai dando sequência. Então, o primeiro ponto, pessoal, a primeira opção que vocês têm aqui em cima, ó, tem um símbolo de mais e a palavra novo. Se vocês clicarem nela, vai aparecer mais pasta, ou seja, a primeira coisa que aparece, né? O primeiro item que aparece é mais pasta, ou seja, se eu clicar ali, ele vai abrir uma pasta. Criar ou uma pasta nova, né? Então, eu posso clicar aqui, nova pasta. E aí eu vou digitar o nome da pasta, eu vou colocar grupo 1, tá? E aí eu clico em criar. A partir daí, eu tenho a pasta aqui, ó. A gente criou uma pasta chamada grupo 1 e ela tá aqui. Então, clica em novo, mais pasta, digita o nome da pasta e clica em criar. Tem um outro caminho para fazer isso também, que é, clica com o botão direito, nova pasta. Cliquei aqui, vai aparecer o mesmo formato para mim digitar o nome da pasta e criar. E agora eu tenho duas pastas. Então, eu tenho a pasta do grupo 1 e a pasta do grupo 2. Eu posso criar, pessoal, quantas pastas eu achar necessário. Então, eu dou aula no período matutino, vespertino, tenho várias turmas, eu posso criar uma pasta por turma. Dentro da pasta da turma, eu posso criar mais pastas, por exemplo, na turma X,
Eu tenho 5 atividades, então eu posso criar a pasta da atividade 1, atividade 2. Então, essa é uma dica. Nunca arrastem ou tragam para dentro do Drive documentos soltos. Criem uma pasta e adicionem esses arquivos dentro da pasta. Porque vai chegar um momento que a gente tem tanto arquivo que a gente não consegue identificar de onde é, qual é o arquivo, para que ele serve. Então, o legal é a gente criando pastas, organizando, sintetizando dentro das pastas o que a gente achar necessário. Eu vou criar mais uma pasta dentro das pastas que eu já criei. Então, por exemplo, dentro de grupo 1, eu tenho 2 atividades. Mesmo padrão, botão direito, nova pasta, colocar atividade 01. Eu vou criar a minha pasta. Eu tenho também atividade 02. Então, botão direito, nova pasta, atividade 02. Eu posso criar quantas pastas eu achar necessário, inclusive dentro desta pasta atividade 01. Então, dentro da atividade 01, eu quero colocar uma pasta com o nome de alunos, é só clicar dentro da pasta, botão direito, nova pasta, e ir adicionando as pastas que vocês acharem coerente, tá? Para voltar na página principal, vocês podem clicar aqui em Meu Drive, ou aqui em cima em Meu Drive. Aí ele volta na página principal. Se eu clicar dentro de grupo 1 para visualizar, ou eu clico em cima da pasta com o botão esquerdo e dou um Enter, ou só dá 2 cliques rápidos que a pasta abre. Então, aqui, ó, a pasta da atividade 1 e a atividade 2. Então, para criar pastas, pessoal, é bem simples. Mais novo, pasta, ou botão direito, nova pasta. Vocês digitam o nome da pasta e clicam em criar. E aí a pasta vai aparecer aqui. Então, uma dica é, sempre organizem tudo por pastas, ao invés de deixar os arquivos soltos aqui dentro do Drive. Então, para criar pasta, bem simples, bem básico. Outras opções que a gente tem, se a gente clicar aqui no mais novo, é para fazer o upload de arquivos. No Drive, pessoal, vocês podem trazer arquivo por arquivo, ou vocês podem trazer uma pasta. Então, por exemplo, os alunos estão entregando as atividades para vocês via WhatsApp. E aí vocês baixaram todas as atividades e colocaram as atividades dentro de uma pasta lá no computador de vocês. Vocês podem baixar, trazer para dentro do Drive, arquivo por arquivo do aluno, ou vocês já podem trazer a pasta completa, com todos os arquivos que vocês já criaram. Para fazer isso, tem 2 opções também. Ou vocês vêm aqui em mais novo e selecionam o upload de arquivo ou o upload de pasta, ou simplesmente clicam com o botão direito, fazer upload de arquivo ou upload de pastas, tá? Eu vou fazer aqui pela opção botão direito e eu quero adicionar dentro, acho que tem uma pergunta no chat hoje é a hora. Eu quero adicionar dentro de grupo 1, o primeiro arquivo. Então, eu vou vir aqui, vou abrir a pastinha do grupo 1 e dentro da atividade 1 é que eu vou adicionar. Então, eu vou entrar na pasta e ela vai estar aqui, não tem nada. E eu vou fazer o upload de um arquivo, tá? Então, botão direito, fazer upload de arquivo. Ele vai abrir uma telinha para mim procurar dentro do meu computador, dentro do meu celular, dentro das pastas que eu já tenho, qual é o arquivo que eu quero trazer para dentro do Drive. Então, tá aqui. Eu vou achar uma foto aqui, essa do cenário. É essa a imagem que eu quero. É só clicar na imagem e clicar em abrir. Vai abrir uma tela aqui na lateral direita, né, na parte inferior, com o nome do arquivo e uma setinha verde flegando que o arquivo foi feito upload. Se vocês selecionarem, por exemplo, 15 arquivos ao mesmo tempo para fazer o upload, vai aparecer os 15 arquivos um embaixo do outro e vai mostrar o status desses arquivos por meio de uma bolinha. E essa bolinha vai se completando com a cor verde. Quando estiver completo, vai ter esse OK aí. Quer dizer que o arquivo está aqui dentro do Drive. Quando vocês baixarem documentos, vários documentos, e esses documentos, eles têm uma capacidade muito grande, eles usam um espaço muito grande e às vezes demora um pouco para baixar, também dependendo da quantidade e qualidade da internet que vocês têm. Então, às vezes vai ficar rodando um tempinho até terminar o download. Mas a nossa foto está aqui. Vou voltar lá no meu Drive. Quero baixar a mesma foto aqui na nossa pasta principal. Mesmo caminho. Botão direito, fazer o upload de arquivo, e a foto está aqui. Vou baixar outra foto, essa do xadrez. Clica na imagem e dá um abrir. Vai carregar
a imagem e vai aparecer aqui. Quer dizer que ela já está dentro do nosso Drive. Outro formato, pessoal, para a gente trazer arquivos dentro do Drive é arrastando. Como que funciona? Vou achar aqui para vocês um arquivo. Então, eu vou lá no meu computador, vou procurar dentro do meu computador, nas pastas que eu tiver, né? Então, eu vou procurar aqui nas minhas pastinhas qual é o arquivo que eu quero levar. O arquivo que eu quero levar é uma imagem. É a imagem do xadrez. É essa imagem aqui. Essa imagem eu quero levar para dentro do Drive. Como que a gente faz? Segura a imagem com o botão esquerdo apertado, arrasta a imagem, vai lá no navegador da internet de vocês, acha o Drive e solta. Quando vocês soltarem a imagem, ela vai carregar. Aqui, para mim, ela vai abrir 2 vezes a mesma foto, né? Então, abriu 2 vezes a mesma foto. Pediu se eu queria manter, então tá aqui. Então tem essa opção, vou fazer de novo com outra foto. Vou trazer essa do Senai. Segura o arquivo com o botão esquerdo apertado, arrasta, vai até o cursor da internet e solta a imagem dentro do Drive. Ela vai carregar. Isso serve para arquivo como para pasta. Se tem uma pasta inteira que eu quero levar, é só segurar a pasta, arrasta e solta ela dentro do Drive que ela vai carregar. Para fazer o upload de pasta, pessoal, é a mesma coisa. Botão direito, só que em vez de clicar em fazer upload de arquivo, vocês vão clicar em fazer upload de pasta. Clicando aqui, vou achar aqui uma pastinha para a gente baixar. É pasta trilha 01 que eu quero baixar. Eu vou selecionar a pasta, ele vai começar a fazer o download, a pasta já apareceu aqui. Aqui na lateral ele está carregando, terminou, quer dizer que está concluído, a pasta está aqui, com todos os arquivos que tinham dentro dela. Então, para baixar uma pasta, isso aí. Segura o arquivo e arrasta, ou simplesmente botão direito, fazer upload, e vocês escolhem quais são os arquivos que vocês querem trazer para aqui dentro do Drive. Deixa eu olhar se tem alguma pergunta. Não diga como a pasta vai ficar dentro da que eu criei. Rosane, a pasta vai ficar como se fosse no teu computador uma pasta dentro de outra pasta. Então, aqui, ó, meu Drive, grupo 1. Se eu entrar na pasta grupo 1, eu tenho atividade 1 e atividade 2. Então, eu posso, dentro de uma única pasta, criar quantas outras pastinhas eu quiser. Então, por exemplo, grupo 1 quer dizer que é a turma X que você dá aula. Para essa turma, você já deu 2 atividades. Então, se você colocasse todas as atividades soltas dentro da pasta grupo 1, ia ficar todas as atividades perdidas. Tu pode fazer o quê? Criar várias pastas dentro de uma pasta. Então, eu posso criando pasta dentro de pasta. Então, por exemplo, quer dizer que para o grupo de vocês aqui da live, eu dei 2 atividades. Então, grupo 1 é o nome do grupo de vocês, e eu dei atividade 01 e atividade 02. Todas as atividades 1 eu vou colocar dentro da atividade 1, e quando vocês me enviarem as atividades 2, eu coloco dentro da pasta 02. Dentro da pasta, por exemplo, da atividade 2, a gente tinha um texto e uma lista de exercício. Por exemplo, eu posso criar uma pastinha para o texto, e dentro dessa pasta texto eu colocar só os textos, e dentro da pasta lista de exercício eu colocar só as listas de exercício. Então, vocês podem criar pastas por turmas, por exemplo. E dentro das pastinhas de turmas e desmembrando em outras pastas, por atividades, por entregas, por dias, por aulas. Então, vocês podem ir desenvolvendo as pastas de acordo com o que vocês acharem mais coerente. Não sei se auxiliou um pouquinho. Se deu certo, você dá um ok aí. Se era isso, se era mais ou menos. Se não, pode abrir o microfone que a gente vai se auxiliar. Viu, Mônica? Eu faço assim, que nem tu tá explicando. No caso, eu arrasto a pasta. Legal. E dentro dessa pasta, eu criei, tipo assim, os planejamentos, as atividades, vídeos, tudo que eu trabalhei com os meus alunos, eu tenho tudo já organizado dentro dessa pasta. Eu criei várias pastas, então, que eu faço bem como tu tá explicando. Então, não estou errada, estou fazendo certo. Não, perfeito. É isso mesmo. O criar pastas, ele não é obrigatório. Eu posso simplesmente arrastar e jogar tudo dentro do Drive. O problema é a gente achar esses documentos depois. Porque muitas vezes a gente
dar aula para 5, 6, 7, 10 turmas diferentes. Então, como é que eu vou saber o arquivo da turma 1? Como é que eu vou saber qual é o arquivo da turma 2? Então, por isso que é legal. E criando várias pastinhas, e dentro delas vocês vão adicionando os arquivos que são coerentes com aquela turma, ou com aquele aluno, ou com aquela atividade. É um jeito simples e fácil da gente se localizar dentro do Drive. Porque senão é a mesma coisa que vocês abrirem o computador de vocês, criarem uma única pasta e colocarem tudo dentro de uma única pasta. Vai chegar um ponto que a gente não consegue mais localizar de quem é cada arquivo. Então, quem já está fazendo assim, show de bola. Bem legal, já estão no caminho. Então, para criar a pasta, pessoal, e trazer arquivos para dentro do Drive, é assim, bem simples. Novo e upload de arquivo de pasta, ou botão direito, fazer o upload de arquivos ou upload de pastas, tá? E para criar uma pasta, é em nova pasta. Simples assim. Com esses arquivos que estão aqui, por exemplo, esqueci onde que eu coloquei um arquivo, mas eu sei o nome do arquivo. Aqui em cima tem a opção pesquisar no Drive. Vocês podem vir aqui, digitar o nome do arquivo. Eu coloquei xadrez, porque eram as duas fotos que a gente tinha, e ele pesquisou para mim quais eram os arquivos com esse nome. Então, não sei onde está o arquivo, eu já tenho muito arquivo salvo no Drive. Simplesmente aqui na barra de pesquisar no Drive, vocês clicam em cima, digitam o nome, e ele vai mostrar para vocês os arquivos que tem com esse nome que vocês estão procurando. E aí vocês vão conseguir descobrir onde está o arquivo e achar ele, porque ele vai aparecer na tela principal para vocês. Então, é mais ou menos isso. Aí, pessoal, quando a gente coloca um arquivo aqui dentro do Drive, a gente consegue fazer algumas coisas com ele. E eu vou mostrar para vocês quais são elas e onde a gente encontra essas coisas, tá? Então, a primeira coisa é sempre clicar com o botão direito no arquivo, clicar aqui na nossa imagem, e vai aparecer essa tela branca aí do lado para vocês. A primeira opção, que é a visualização, é para visualizar o arquivo. Ou seja, para a gente observar o arquivo. Para fazer isso, eu tenho um jeito mais fácil. Se eu der 2 cliques no arquivo, ele vai abrir e eu consigo visualizar. Então, ou se eu der um Enter no arquivo, em cima ele também abre. Então, vamos lá. Botão direito. A segunda opção, que é abrir com, pessoal, o que é essa opção? Quando a gente coloca, por exemplo, uma música aqui dentro do Drive. Quando a gente clicar em abrir com, ele vai mostrar todos os aplicativos que eu consigo abrir essa música. Se eu colocar um documento do Word e clicar em abrir com, ele vai mostrar todos os aplicativos que eu consigo abrir esse documento do Word. Então, quais as extensões, aplicativos e plataformas que a gente consegue abrir os documentos. Depois, quando a gente fizer um Google Documentos, a gente vai utilizar o abrir com aqui para vocês entenderem. Uma parte bem importante é o terceiro item, que é compartilhar. O que quer dizer compartilhar? Quando a gente coloca documentos no Drive, eu consigo compartilhar esse documento com qualquer pessoa que possua um e-mail, né, da Gmail. Essa pessoa pode editar ao mesmo tempo que eu, ela pode apenas visualizar o documento, então ela pode fazer várias coisas. Então, por exemplo, eu quero compartilhar essa foto. Eu clico com o botão direito, compartilhar, e vai abrir uma tela. A tela que abre pra gente é a tela onde a gente vai digitar. Tá carregando aqui para você, só um pouquinho, pessoal. É a tela onde a gente vai digitar os nomes das pessoas ou os e-mails que a gente quer compartilhar essa imagem, tá? Quando vocês compartilharem um documento, vocês têm a opção de escolher o que a pessoa vai fazer com esse arquivo que vocês compartilharam. Ela pode simplesmente visualizar, a gente chama de leitor. Ela pode apenas comentar, ou ela pode se tornar um editor. Então, aqui, ó, compartilhar com pessoas e grupos. Está mostrando que eu, Mônica, sou a proprietária do documento, tá aqui no ladinho, e eu vou compartilhar com meu outro e-mail. Pessoal, quando for a primeira vez que vocês digitam, vão ter que digitar o e-mail inteiro da pessoa. Quando vocês digitarem uma vez, ele fica salvo. Então, vai aparecer aqui embaixo, é só clicar. E daí vai aparecer aqui, ó, Mônica Prior. Se eu tiver 10 e-mails para compartilhar, eu vou digitar os 10 e-mails e eles vão aparecendo aqui. Aqui no lado tem a opção que eu posso escolher. O que a Mônica é?
no meu arquivo, ela é leitora, ou seja, ela apenas visualiza. Ela é comentarista, porque ela pode deixar um comentário no meu documento, ou ela é editora, quer dizer que ela pode excluir, adicionar foto, deletar, colocar mais arquivos. Então, é a gente que determina. Ah, nesse caso, a Mônica é só leitora. Então, clica em leitor. Ah, não, ela é editora. Editor, e dá um enviar. A Mônica já recebeu no e-mail dela uma notificação dizendo que a pessoa X compartilhou um arquivo com ela. Então, ela vai receber por e-mail uma notificação e vai, quando entrar no Drive, eu vou mostrar para vocês, meu outro Drive, aqui em compartilhados comigo, vai aparecer uma fotinha aqui do xadrez. Ainda não está aparecendo porque deve estar carregando. Mas ele aparece aqui, ó. Em compartilhados comigo vai aparecer a foto que eu acabei de compartilhar. Então, tem essa opção também. Então, eu posso compartilhar qualquer arquivo. Clicando com o botão direito, compartilhar, digitando o e-mail da pessoa e escolhendo se ela é leitora, se ela é comentarista ou editora. Lembrem, pessoal, que quando eu coloco leitor, a pessoa só visualiza. Quando vocês colocarem editor, então, vocês mandaram um texto para os alunos de vocês aqui, compartilhado. Se vocês deixarem como editor, os alunos podem editar. Então, é uma lista de exercício e eles não podem editar. Então, mandem só como leitor. É um trabalho que a turma inteira vai fazer o mesmo documento. Então, mandem para todos como editor. Então, vai de acordo com o intuito final aí do arquivo de vocês. Então, essa opção de compartilhar, pessoal, vocês vão compartilhar com outras pessoas, só que tem que digitar o e-mail de todo mundo ali. Tem uma opção que é mais legal, que se chama gerar link compatível. Qual é a diferença de compartilhar por gerar link compatível? A diferença é, quando vocês clicam em compartilhar, vocês têm que digitar o e-mail de todo mundo. Ou seja, leva um tempo. Então, é uma pessoa que eu vou compartilhar? Tranquilo, digita o e-mail. Agora, é a sala inteira, são 40 alunos. Eu posso gerar um link compatível. Eu não preciso digitar o e-mail de todo mundo. Eu simplesmente mando um link. Quando eles clicarem no link, eles vão abrir o arquivo. Então, aqui, ó, gerar link compatível. Vai abrir uma tela. Aqui está o link. E aqui tem a opção, ó, que qualquer pessoa com o link pode visualizar o arquivo, ou ele é restrito, tá? Então, clicou em copiar link, concluído e envia o link. Eu vou abrir um Word aqui para mostrar para vocês. O link está aqui. Se eu clicar nele, ele vai abrir aquela imagem ali do Senai que a gente está compartilhando. Então, tem essa opção de compartilhar a imagem. Outra opção que tem link é essa daqui, ó. Botão direito, compartilhar. Só que ao invés de vocês digitarem os e-mails das pessoas, vocês vão vir aqui, ó, mudar para qualquer pessoa. E aí vocês vão escolher, ó, qualquer pessoa com o link. Ou seja, para quem vocês enviarem um link, vocês mandaram lá no grupo de WhatsApp da turma. Todos os alunos, eles podem ser leitores, comentaristas ou editores. Então, aqui vocês decidem quem tem o link, o que faz. Se é leitor, só vai visualizar, e se é editor, consegue editar. E aí, concluído, copiou o link. Aí podem enviar o link lá, vai ter aqui o link, podem enviar o link lá no grupo de WhatsApp. Então, tem essas duas opções. Quando vocês têm pouquinhos e-mail para digitar, cliquem em compartilhar. Quando vocês querem compartilhar o link, porque muitas pessoas gerem o link compatível ou compartilhar, vou aqui na opção copiar link, e aí vocês fazem esse compartilhamento. Então, essa é a opção quando a gente compartilha um arquivo com outra pessoa. Adicionar atalho pelo Google Drive, o que é isso daqui, pessoal? Adicionar um atalho essa imagem que a gente tem aqui do Senai, eu quero criar um atalho lá no meu computador, que essa imagem fique lá no meu computador, ou que ela fique dentro de uma pasta, aqui dentro da pasta do grupo 1. Então, quando a gente quer criar um atalho, a gente não utiliza muito essa opção, mas se eu clicar nela, vocês vão ver que aonde que eu quero criar um atalho? É no Google Drive? Se é no Google Drive, qual das pastas que eu já criei? Não, é no meu computador. Aí dentro do meu computador, aonde que eu quero criar a pastinha? Não, o atalho é no compartilhados comigo. Então, só clicar na opção, aí meu drive que eu quero
E é no grupo 1, adicionar. Se a gente entrar no grupo 1, a foto vai estar aqui, ó. Ele criou um atalho, tá? Então tem essa opção também. Botão direito, mover para. Ah, essa foto tá aqui sem nenhuma pasta, tá perdida aqui, a minha foto do xadrez. Mas eu quero que a foto do xadrez vá para a pasta grupo 2. O que eu posso fazer? Eu posso segurar a foto, arrastar e colocar em cima do grupo 2. Tá aqui a fotinho. Ou eu posso clicar com o botão direito, mover para e selecionar grupo 2. Mover. A foto tá aqui. Então tem essas duas opções. Ou vocês simplesmente seguram a foto e arrastam e soltam em cima da pastinha, ela vai ficar em azul. Ou vocês clicam com o botão direito, mover. Estão aqui. Adicionar com estrela, pessoal, eu vou adicionar essa foto aqui com estrela. O que quer dizer? Essa foto se torna favorita, ou seja, eu utilizo ela toda semana. Para mim, não entrar aqui no Drive e ter que ficar procurando onde está a imagem, eu clico em adicionar com estrela. Quando eu clico aqui, ó, com estrela na lateral, a foto está aqui. Ela virou um favorito meu, ela é um arquivo que eu sempre utilizo com frequência. Então, ela vai ficar aqui nos meus favoritos. Lateral com estrela. Botão direito novamente. Renomear, pessoal, é mudar o nome do arquivo. Então, aqui, o nome do arquivo tá xadrez 1, eu vou colocar jogo de xadrez. Mudou o nome. Então, aqui é quando vocês querem alterar o nome. Por exemplo, vocês estão salvando os trabalhos dos alunos de vocês dentro do Drive. E vocês querem colocar o nome do aluno no trabalho. Aí vocês podem colocar Mônica Trabalho 01, Mônica Trabalho 02. Então, aqui vocês podem editar com o nome do aluno de vocês. Tem um arquivo que eu quero fazer várias cópias. O Drive, pessoal, não funciona o Ctrl+C, Ctrl+V. Copiar, colar. Eu tenho que clicar com o botão direito e vir aqui em fazer uma cópia. Clicando aqui, ele já vai gerar mais uma cópia da nossa fotinho de xadrez, porque eu cliquei com fazer uma cópia. Fazer download quer dizer que um arquivo que está aqui no Drive, eu vou baixar e ele vai ficar dentro do meu computador ou celular. Então, eu quero baixar essa foto de xadrez. Botão direito. Fazer download. Aí, ele vai baixar o arquivo. Quando eu vim aqui nos meus downloads, ele vai aparecer aqui. Então, vai aparecer aqui nas listinhas dos meus downloads, ou ele já aparece aqui embaixo para mim abrir e salvar. Ou se eu quero cancelar. Então, botão direito, fazer download. E por último, remover. Se eu clicar em remover, ele vai deletar minha foto. Mas eu posso fazer outra opção no remover. Clica em cima do arquivo e dá um delete. Eles foram aqui para a lixeira, tá? Então, aqui, ó, as duas fotos. Se vocês estão vendo que eu excluí vários arquivos e eles ficaram na minha lixeira. Por quê? Eles saíram do meu Drive e dos compartilhados comigo e vieram para a lixeira, porque quer dizer que é um arquivo que eu não vou mais utilizar. Mas se é um arquivo que vocês nunca mais vão utilizar, vocês podem clicar com o botão direito em cima do arquivo e excluir definitivamente. Quer dizer que o arquivo vai sair do Drive. Ele vai ser deletado da nuvem e a gente não consegue mais acessar. Bah, eu excluí um arquivo sem querer, mas ele está aqui na lixeira. Botão direito, restaurar o arquivo. Volta. Agora, deixa eu ver aqui na salvada. Grupo 2. O arquivo volta para a pasta que vocês tinham deletado ele no início. Então, tem essa opção também. Então, botão direito ou clica em cima e dá um delete. Alguma pergunta até aqui? Tem alguma pergunta no chat, não? Legal. Pessoal, qualquer dúvida, podem abrir o microfone de vocês e interromper. Então, Drive é basicamente isso, tá? Meu Drive são todos os arquivos e pastas que eu criei e adicionei. Compartilhados comigo vai aparecer todos os arquivos que alguém compartilhou comigo. Então, tá aqui, ó, compartilhados comigo, os arquivos que alguém compartilhou comigo. Recentes foram os últimos arquivos que eu olhei. Então, eles estão aqui, ó, os últimos arquivos que eu baixei. Com estrela é os favoritos. E lixeira são os arquivos excluídos. Aqui embaixo, pessoal, tem uma opção para vocês verem, ó. A gente, com esses arquivos, utilizou de capacidade de armazenamento 14,6 megabytes. Mas ainda tem 15,6 GB. Então, tem bastante, né?
tem 14 MB utilizado de 15. Então, vocês podem ir acompanhando por aqui, ó. A minha barrinha ainda nem começou a ter cor, tá? Porque dá para colocar bastante arquivo. Aqui vocês têm uma opção de manter em formato lista ou formato visualização em grade, que é um do ladinho do outro. Então, é só clicar em cima que ele edita. Aqui é formato grade e aqui é formato lista. Então, o Drive, ele é basicamente isso, e são essas as funções que a gente utiliza. Dentro do Drive, pessoal, a gente pode criar arquivos, como a gente viu antes, por exemplo. Vou arrastar aqui um arquivo do Google aqui para a gente ver. Então, aqui, do Word, desculpa. Vou arrastar esse arquivo aqui, ó, documento de Mônica Prior. Vou arrastar e vou soltar ele aqui dentro do Drive. Tá aqui, ó. Então, eu posso, com o Drive, pessoal, criar arquivos dentro dele ou buscar arquivos que eu já criei no Word, no PowerPoint, no Excel, em outras plataformas e colocar aqui dentro, que foi esse caso, ó. Eu adicionei para cá um arquivo do Word. Mas eu tenho a opção de, dentro do Drive, também criar um arquivo. Não é o Word, porque a gente chama de Google Documentos, tá? O que é o Google Documentos? É a nossa segunda ferramenta de hoje. Google Documentos nada mais é do que um editor de texto, onde a gente consegue colocar texto, imagem, gráficos, do mesmo formato do Word. Só que o Word, ele fica lá no nosso computador. E o Google Documentos fica dentro do Drive, tá? Essa é a diferença. Como que a gente faz para criar um Google Documentos dentro do Drive? Vocês têm 3 opções. A primeira é clicar em mais novo, e ele tá aqui, ó. Google Documentos, clica nele, ele já vai abrir aqui, ó. Vocês vão ver a página do Google Documentos, bem parecida com a página do Word. Segunda opção, clicar com o botão direito, Documentos Google. E a terceira opção, que não é muito usada, porque a gente já está dentro do Drive, então pesquisa ali, mas eu tô lá no Gmail e quero criar um Google Documentos, tem essa opção também. Vocês vêm no mesmo lugar que a gente achou o Drive antes, aqui no canto do Google Apps, desce um pouquinho o cursor, tá aqui, ó, Documentos. Aí é só clicar, ele vai abrir o Google Documentos. Então, opção em branco, vai criar uma opção em branco aqui e criar um arquivo para mim. Então, a gente tem essas 3 opções de iniciar um arquivo no Google Documentos. Eu vou começar do zero, aqui, ó, botão direito, Documentos Google. O que o Documentos Google é, pessoal? Ele é uma adaptação do Word para dentro do Drive, tá? Praticamente tudo que vocês fazem no Word, a gente faz aqui dentro do Google Documentos também. Tem algumas coisas e opções que são um pouquinho diferentes, que a gente está acostumado, mas a maioria delas se correlacionam ou são iguais. Então, como que a gente faz? Tem a tela branca e, inicialmente, a gente começa digitando, né? Então, aqui eu vou colocar o nosso titular, foi Google Drive. Nossa aula, então, para fazer um documento sobre Google Drive. Então, a gente começa fazendo a digitação aqui na nossa folhinha do arquivo do Google Docs, tá? Aí, tem algumas opções que a gente consegue editar. Primeira coisa que aparece para vocês, pessoal, tá aqui, ó, escrito documento sem título. O que quer dizer? O nosso documento não tem um título, não tem um nome ainda. Se a gente clicar aqui, ele automaticamente pega a primeira frase que vocês digitaram como título. Então, ele já puxou como título Google Drive. Mas eu posso editar, posso colocar aula 01, por exemplo, né? Então, ele vai ficar salvo com o título que eu quiser. Mas sempre na primeira vez, quando clicou a primeira vez, ele aparece a primeira frase aí que vocês tinham digitado. Aqui em estrelinha, se a gente clicar na estrela, ele vai ficar lá dentro daquela pasta com estrela, que é os favoritos. Na opção do lado mover, se a gente clicar, ele vai aparecer para onde que eu quero mover esse arquivo, mas aí a gente já não faz muito sentido, porque a gente já escolheu lá no começo, onde a gente quer que esse arquivo fique. E a terceira opção, que é uma nuvem com um OK, quer dizer que o documento está salvo. Então, sempre quando vocês estão editando um documento direto dentro do Google Drive, a gente vai executando as ações e ele vai salvando automaticamente. Então,
ele já salvou o nosso título, nosso aula 1 que a gente acabou de escrever. Agora, vamos começar a formatar o nosso documento. A primeira opção, pessoal, que aparece para vocês é arquivo. Dentro do arquivo tem a opção compartilhar, novo, abrir, fazer uma cópia, enviar por e-mail, fazer o download, renomear, mover para a lixeira. Até mover para a lixeira é tudo o que daqui compartilhar. Até mover para a lixeira, pessoal, é a mesma coisa que clicar com o botão direito aqui. Todas essas opções que a gente já viu são as mesmas opções que tem em arquivo. Por exemplo, fazer uma cópia. Fazer uma cópia está aqui, e se eu clicar com o botão direito, fazer uma cópia está aqui. Então, são as mesmas opções, tá? Vocês têm a opção de escolher aqui ou escolher em outro local. Renomear, que a gente já viu que é para mudar um nome. Adicionar um atalho, a gente também já viu que é aonde que eu quero que esteja o mesmo arquivo, só que num local mais fácil. Então, tudo que está aqui é a mesma coisa que clicando com o botão direito dentro da pastinha. Detalhes do documento, ele vai mostrar algumas informações de aonde que fica, quem que é o proprietário, quando que foi modificado e quando que foi criado, né? Então, são os detalhes básicos do documento. Idioma é português, já está selecionado, mas, né, se vocês quiserem escrever em outra língua, está aqui, podem selecionar. Configuração de página, ele vai mostrar aqui o formato da página, as margens, tamanho de margem, a cor da página, o tamanho do papel, que é A4, se é retrato, se é paisagem. Então, vocês escolhem aí as configurações das páginas, dão um OK e vai modificar a página de acordo com as orientações que vocês adicionarem. E, eu quero imprimir essa folhinha, tem a opção imprimir aqui embaixo, é só clicar, ele vai abrir para mandar para uma impressora. Então, essa é a opção que tem em arquivo. Se a gente for em editar, pessoal, editar tem algumas coisas. Primeiro é desfazer. Se eu clicar aqui, ele vai desfazer o que eu fiz por último. Se eu clicar em refazer, ele refaz o que eu fiz por último. Se a gente clicar em colar, vou copiar aqui esse Google Drive, Ctrl C, ou botão direito, copiar, né? Copiar e editar. Vou colar essa mesma palavrinha, colar. Aparece aqui. Mas, copiar e colar, a gente sabe que utilizar o Ctrl C, Ctrl V, ele é mais fácil. Então, eu seleciono o que eu quero, né? Ctrl C, Ctrl V, ele vai colar a mesma coisa que eu tinha copiado. Essas são as opções, pessoal, do editar. Outra opção legal que vocês utilizam é selecionar tudo. Por exemplo, eu tenho uma lista de exercício com 5 páginas e eu quero modificar o tamanho da letra. Eu tenho a opção de segurar aqui o mouse apertado na frente e ir selecionando tudo, ou editar, selecionar tudo. Ele vai selecionar tudo que tem no documento. E aí, uma edição que a gente fizer vale para o documento inteiro. Então, essa é a opção de editar. Se a gente for na barrinha verde, pessoal, ver nada mais é do que visualizar o que a gente está enxergando aqui na tela. Então, é esse formato da folha, é a régua que aparece aqui em cima. Então, em ver, opções que a gente está visualizando na nossa tela. Ele já vem nas configurações mais usuais e ideais para a gente utilizar no dia a dia. Então, aqui na opção ver, vocês podem deixar do formato que está. Inserir, quando a gente quer colocar algo dentro do nosso arquivo. O que a gente quer colocar? É um caractere, é uma linha, é um desenho. Então, a gente pode colocar várias coisas. Primeira opção que aparece é imagem. Eu posso colocar uma imagem de 5, 6 formas. Primeiro, upload do computador. Então, se eu clicar aqui, vai achar a pastinha do meu computador, né? A pasta onde está é a foto do xadrez, ele vai copiar a imagem. Se eu vim aqui em pesquisa na web, vai abrir aqui na lateral uma página do Google para mim pesquisar a imagem. Vou pesquisar aqui xadrez, já que a gente está fazendo. Vai aparecer todas as fotos de xadrez. Essa daqui. Clica na imagem e clica em inserir. Vai inserir a imagem aqui junto. Então, aqui é a imagem, direto pesquisar do Google. Se a gente quiser inserir uma imagem do Google Drive, é só clicar aqui, ele vai abrir o Google Drive. Google Fotos, vocês não estão vendo, mas é a mesma coisa, pesquisa. Câmera, se vocês querem abrir a câmera de vocês e tirar uma foto para colocar ali na hora. E por URL, deixa eu abrir a telinha para vocês. Já olha só. Já olha a pergunta. E por URL é um link de uma imagem na internet, é só clicar aqui e colar.
O que é mais usual, que a gente mais usa mesmo, é inserir uma imagem que já está no computador ou pesquisar direto na web uma imagem para adicionar aqui. Deixa eu ver a perguntinha. Word Art no Google Documentos. Qual função, Adriana, do Word Art que você precisaria? Pode ir digitando aí que depois eu volto e te auxilio. Se é edição da imagem, algo nesse sentido, tipo cortar a imagem, podem digitar que daí eu abro para você e mostro se for. Então, inserir a imagem. Eu posso colocar uma tabela, eu posso escolher aqui o tamanho da tabela, eu vou aumentando aqui com o mouse, ele vai criar uma tabela gigante, senão eu escolho o tamanho da tabela que eu quero, 2 por 2. Vai criar a tabela, tá aqui embaixo, eu simplesmente, por exemplo, digito e vai aparecer aqui o que eu digitei, eu vou editando a tabela, trocando o número de, formato de letra, cor de letra, e depois eu vou mostrar para vocês. Então, a tabela tá aqui. A gente consegue também inserir um desenho, é uma nova função pessoal do Google, só ele vai abrir um outro arquivo e vocês têm que fazer um desenho manual, então aqui para colocar. A gente consegue colocar gráfico também. Então, eu quero um gráfico de colunas, por exemplo, ou de barras. Clica aqui, ele vai abrir o gráfico. Detalhe, pessoal. Colocou dentro da tabela, deixa eu puxar para baixo. Tá aqui o gráfico. Quando a gente faz um gráfico, ele precisa coletar informações de algum local, né? Então, por exemplo, aqui é número de atividades versus atividades entregues pelos estudantes. Eu preciso selecionar essas informações. Então, quando vocês estiverem no Google Planilhas, o professor vai mostrar para vocês como desenvolve um gráfico. E aí eu puxo o gráfico, venho aqui em inserir, gráfico, e puxo o gráfico direto do Google Planilhas, porque eu preciso editar essas informações. Então, para quem utiliza bastante gráfico ou quer desenvolver, quando for o Google Planilhas, façam por lá, porque é mais fácil. E vocês conseguem também editar as informações, tá bom? Aqui ele já não dá muito, ele transforma no gráfico como se fosse uma imagem. Então, ele não deixa a gente modificar as informações. Que mais? Consigo colocar uma linha, né? Então, ele já gera a linha automático aqui para mim. Gerou a linha, ela tá aqui. Consigo editar o rodapé, tá? Então, colocar uma nota de rodapé. Então, aqui, ó, tem a nota do rodapé. A gente não é muito usual, mas para trabalho acadêmico. Mas o que é o número 1? Aí, o número 1 tá lá em cima, eu consigo digitar. Vai ficar na nota, eu sei que o 1 tá aqui embaixo, descrito o que é. Consigo, pessoal, colocar caracteres especiais. Então, quem trabalha com matemática, física, química, tem bastante caracteres nas fórmulas que não são tão usuais, né? Então, que a gente não utiliza tanto. Mas, se eu clicar em inserir caracteres especiais, vai aparecer várias coisas. Então, aqui, ó, eu consigo escolher qual dos caracteres que faz parte da minha fórmula, ou faz parte da minha equação, ou faz parte do meu trabalho, né? Então, vai ter muita coisa. Só tem que clicar aqui em símbolo, alterar o que vocês querem. Latim, tem várias opções. Seleciona e clica em cima. Quando vocês clicarem, ele já vai aparecer aqui no documento. Então, é só clicar, ele já aparece no documento para vocês. Não precisa nem clicar em inserir, ele já vai automático. A gente também consegue inserir uma equação. Então, é só clicar em equação. Ele vai abrir essa telinha aqui de equação. Aí aqui tem símbolos mais usuais, então aqui também, para quem utiliza bastante em fórmula, tem os símbolos, é só clicar e ele vai desenvolvendo na equação. Tem as mais variadas formas de operação, então clica também, ele vai aparecendo. Simbologia, né, então maior igual, menor igual, que a gente usa bastante. E aqui ele já aparece algumas equações prontas, ó, então fração, eu consigo colocar, por exemplo, ele já aparece a fração pronta, eu só venho aqui e edito, né? 1 dividido por 2, por exemplo. Ou escolho um caractere, por exemplo, um conchetes, um parênteses, uma integral. E aqui tem umas outras setinhas. Então, aqui a gente consegue moldar uma equação também, tá? Que é o que a gente consegue fazer no Word e no Excel também. Tem outra pergunta? Então, aqui a gente consegue inserir isso também. Cabeçalho e rodapé, pessoal. A gente pode vir aqui em cabeçalho e rodapé, clicar em uma dessas opções, ou simplesmente vocês vêm aqui no cabeçalho, dão 2 cliques,
ele vai habilitar o cabeçalho para vocês. Então, aqui é um teste do cabeçalho. Clicou fora, o cabeçalho fica ali, ó. E aqui é um teste de rodapé, por exemplo. Aqui, vai ficar o rodapé. Se eu ir para outra página, o cabeçalho e o rodapé sempre permanecem, né? Ali, iguaizinhos. Então, ou dar 2 cliques aqui no cabeçalho e 2 cliques no rodapé, ou inserir cabeçalho e rodapé. Numeração de página, a gente consegue colocar também, aqui tem mais opções para vocês escolherem outros tipos de edição de páginas, ou aparece as mais usuais, né? Que é sem número na primeira página e numeração a partir da primeira página no canto inferior ou no canto superior. Então, eu vou colocar em cima. E aí ele já aparece o número 1 automaticamente aqui pra gente e nas outras páginas os demais números. Quase acabando de inserir. Posso inserir um link? Então, eu venho aqui, colo o link e dou um Enter. Ou o link, pessoal, eu vou copiar o link do meu Drive para colar. Simplesmente eu venho, copio o link, dou um Ctrl+V, o link fica também. Então, tem essas duas opções. Ctrl+C, Ctrl+V do link ou inserir link. Quebra de página, ele vai desenvolvendo outras páginas, né? Mas se a gente for digitando, ele vai criando outras páginas. E sumário, pessoal, ele faz também, tem a opção de escolha. Mas para fazer o sumário, a gente já vai ter que ter no documento vários títulos. Como a gente não tem, ele pede para a gente adicionar isso como um título, né? Por exemplo, título 1, e aí a gente vai adicionando como título para depois conseguir fazer o sumário, tá? Como a gente ainda não tem nenhum título, ele não vai aparecer nada, vai aparecer em branco. Deixa eu ver a perguntinha que apareceu, se for. Para inserir letras grandes, tipo texto. Ah, tá. Sim, é na edição, Adri. Não tem tanto como o Word, mas eu vou mostrar algumas opções para vocês. Vocês vão ver que o Google Documentos, ele é um pouco mais simplificado do que o Word. Ele não tem tudo aquilo que o Word tem. Às vezes a gente está acostumado com alguns complementos que o Word tem, que aqui no Google Docs não tem. Ele é um pouco mais simples, tá? Mas vocês podem fazer no Word e depois converter para Google Documentos. Eu mostro para vocês também. Continuando, formatar, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui na lateral, na parte de fora. Ferramentas. Ferramentas é, por exemplo, correção de ortografia e gramática, contagem de palavras, dicionário. Tudo que está aí são configurações. E ele já está configurado para a nossa língua portuguesa, para a nossa gramática, para a nossa ortografia. Então, tudo que está aqui, ele já está certinho, ideal para a gente utilizar o documento. E complementos é se vocês querem instalar algum complemento. Por exemplo, no Word tem algo que aqui não tem. Aí vocês conseguem pesquisar e adicionar o complemento, tá? Então tem essa opção também. Mas, deu uma travadinha aqui na internet. Mas, eu acredito que tudo que vocês necessitam aí para utilizar, ele tá aqui. Eu fechei ele, vamos ver se ele fica salvo. E aí vamos formatar o nosso documento, que aqui que foi o que a Adri pediu, se tem aí os complementos das letras e afins. Coluna aí embaixo, pessoal, que é essa daqui, ó, é onde vocês formatam o documento de vocês. Então, na setinha voltar, eu desfaço alguma coisa que eu já fiz. Então, vou clicando aqui até desfazer. Refazer eu apaguei uma linha sem querer. É a mesma coisa que Ctrl Z, mas vocês podem clicar na seta. Aqui para imprimir, é o mesmo que arquivo imprimir. Então, vai imprimir o documento. Aqui ele está indicando, pessoal, aqui ele está com a formatação, está indicando que está com a formatação ok, e aqui que está com a ortografia e a gramática sendo corrigidas. Aqui onde tem o porcento, é o zoom, ou seja, é o tamanho que está a tela para mim, vocês podem aumentar ou diminuir, deixar aí no padrão que vocês prefiram, né? Eu vou deixar 100, que era o que já estava, que é o padrão. Aqui no lado, tem a opção texto normal, título, subtítulo. Então, quando vocês estão fazendo um trabalho, por exemplo, tem 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3, a gente precisa de títulos, subtítulos e assim sucessivamente. Então, eu venho aqui e escolho. Por exemplo, aqui é 1.1. Aí ele já vai gerando para mim o 2, o 3, aqui é 1.1, por exemplo.
pastas. Aqui eu coloco como título, porque é o meu título principal, eu já coloquei. E aqui é o meu subtítulo, por exemplo. E aí ele vai fazendo a formatação adequada para quando chegar no sumário, ele já esteja com os números coerentes e corretos. A gente utiliza mais esse 1.1, essa divisão quando a gente está fazendo trabalhos acadêmicos, né? Então tem essa opção aí, para vocês escolherem. Mas aqui vocês escolhem esse formato de letra, tá? Eu tento priorizar sempre texto normal. Por que eu tento priorizar texto normal? Porque aqui no lado, onde está escrito Arial, eu consigo escolher alguns tipos de letra. Aqui é outro detalhe, vocês vão ver que nem todas as letras que tem no Word tem aqui. Então a gente já começa a verificar essa diferença aqui. Mas eu tenho a opção aqui mais fontes, que eu posso baixar outras fontes. Ele traz a maioria das padrões, mas eu posso baixar outras fontes. Então aqui eu posso selecionar, por exemplo, que eu quero que o meu título aqui fique no formato de letra, esse primeiro aqui que está aparecendo. E no ladinho é o tamanho. Então, vocês podem digitar, por exemplo, eu quero 40. Ou vocês podem clicar aqui na setinha para baixo e escolher tamanhos. Novamente, a gente não tem todos os tamanhos. Existem alguns tamanhos padrões aqui, então vocês podem digitar o tamanho que vocês querem. Na letrinha B, é para deixar o texto em negrito. Então, se eu clicar, o texto vai ficar em negrito. Na letra I, é para ficar em itálico, que é aquela letra deitada que você já conhece. Na U, é para o texto ficar sublinhado. Então, formatei aqui o meu texto. Se vocês quiserem utilizar atalhos, é só segurar o Ctrl e a letra B, que ele deixa em negrito também. O Ctrl B, Ctrl I, ele deixa em itálico. E Ctrl U, ele sublinha. Então, tem essas opções de atalho também para vocês. Vou deixar só o meu em negrito aqui. Aonde tem a letrinha A com uma seta, com uma corzinha preta embaixo, vocês escolhem a cor do texto. Então, o meu texto eu quero laranjado, que é a primeira opção aqui, vermelho. Então, clicou, ele mudou a cor do texto para vocês. Então, é só selecionar o texto sempre e escolher a cor que vocês querem. Do lado da cor tem um pincelzinho. É a cor de destaque, ou seja, é a cor do plano de fundo da letra, né, do texto ou da letra que vocês selecionaram. Então, aqui eu vou colocar cinza, para a gente ver. Então, ó, a letra ficou em laranja e o texto ficou em cinza. Estou dando destaque, ou seja, eu estou alterando o plano de fundo da minha cor. Vou deixar um cinza mais fraco. Tá aqui. Essas são as principais edições de texto que a gente tem aqui com o Google Docs. Se vocês quiserem demais, que nem a Adria comentou, teria que baixar os complementos daí. Continuando, pessoal, tem o inserir link. Se eu clicar aqui, é a mesma telinha que apareceu antes. Se eu colar, eu copio um link e colo, ele vai aparecer o link. Mas é o mesmo que o Ctrl+C. Vou colar o link aqui. É o mesmo que o Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui está o link, ó. Então, é a mesma coisa que dá o Ctrl+C, Ctrl+V no link que vocês escolheram anteriormente. Aqui, a Mônica está editando um arquivo junto com outras professoras e ela quer deixar um comentário em algo que uma outra colega já fez. Ela não quer editar, porque foi a colega que fez, ela não sabe se pode, então ela deixa um comentário, um feedback ali daquele pedaço do arquivo, do texto, da imagem. Então, clica aqui, adiciona um comentário, vai aparecer uma caixa aqui no lado, vai aparecer o meu nome escrito, porque fui eu que gerei o comentário. Então, eu vou digitar o comentário que eu quiser aí sobre aquela parte. Aqui vai ficar o comentário no ladinho. Se eu clicar em comentário, ou quem clicar para ver, consegue identificar. Também consegue identificar que é dessa parte do título que eu gerei o comentário e ele sempre fica aqui no lado. Né? Sempre vai ficar aqui na lateral, comentário escrito. Aqui nessa opção é a mesma que a gente já viu, que é para inserir imagem. Então, quando vocês querem baixar uma imagem ou adicionar uma imagem, é a mesma que a gente viu antes. Para centralizar ou formatar o texto, se vocês querem justificado, alinhado à esquerda, alinhado à direita ou centralizado, aqui é só clicar na opção que vocês querem. Então, seleciona o texto sempre e indica qual é a opção que vocês querem que ele fique. Então, é centralizado.
Aqui nessa setinha que aponta para cima e para baixo, pessoal, é espaçamento. O que é espaçamento? É a distância entre uma linha e outra linha. Então, eu vou fazer aqui por favor, diminuir a nossa letra e vou colocar em preto para a gente identificar a diferença. 15. Teste 01. Teste 02. Então, tá aqui. O espaçamento entre uma linha e outra tá 1,15. Pode ser simples, que é 1. Pode ser 1,5, que é o mais usual, que segue a norma da BNT, ou duplo, que é 2. O espaçamento vai ficar maior. Aqui tem essas 4 opções, porque são as mais usadas. Mas a gente pode personalizar o espaçamento, que é em espaçamento personalizado. Clica aqui e vocês digitam quanto vocês querem de espaçamento. Ah, é 5. Aplicar. E aí ele gera aqui entre cada linha o espaçamento vai ser 5, tá? Mas vocês têm a opção de selecionar o espaçamento que vocês preferirem. Vou deixar 1,5. Na lateral, a gente tem os marcadores, que são as numerações, marcador em formato de numeração. Clica na seta, ele vai apresentar para vocês as marcações em números, marcações em letras. Então, tem todas as opções aí, que letra maiúscula, letra minúscula, número romano. Então, tem todas as opções aí para vocês selecionarem. Deixa eu aumentar para vocês verem melhor. Para vocês escolherem os marcadores em formato de número. Tem também os marcadores em formato de marcador mesmo, de símbolo. Então, lista com marcadores, vocês também conseguem escolher. Se é a bolinha, se é a estrela, se é a seta. Então, é só clicar na opção que vocês quiserem, que ele vai realizar um marcador aí para vocês. Ou deixar sem, né? Aí vocês selecionam o principal. Nas duas últimas opções, é o recuo de texto, que vocês podem escolher. Então, deixa eu achar aqui um texto que dá para fazer recuo. Que é trazer o texto ou recuar, ó, ele tá modificando a régua lá em cima. Dica, a gente não utiliza muito esse recuo, aumento ou recuo de texto. A gente utiliza a régua. Então, aqui em cima, vocês selecionam o texto de vocês, e aqui vai sempre aparecer uma seta. E aí vocês conseguem movimentar para frente ou para trás e modificar o recuo e distância. Então, é só levar a seta, o texto vai acompanhar a seta de vocês, e aí vocês conseguem identificar bem certo qual é o local que vocês querem que esse texto fique com recuo ou sem recuo, a partir dessa seta aqui, só movimentando a seta. Então, ela é um pouquinho mais coerente, um pouquinho mais utilizável do que esses duas opções aqui. Aqui na lateral, pessoal, mostra 3 opções. Edição, sugestão, visualização. Para mim, está aparecendo o lápis. Por que está aparecendo o lápis? Está aparecendo o lápis porque eu sou a editora. Se eu tivesse compartilhado com alguém para dar comentários, fazer comentários, estaria aparecendo para essa pessoa a palavra sugestão. E visualização para quem eu simplesmente compartilhei o arquivo e deixei como leitor. Então, para mim, tem o lápis, porque quer dizer que eu sou a editora do arquivo. Então, aqui está nosso arquivo. Fechei sem querer o documento. Vamos fechar aqui. Deixa eu dar um clique fora. Vou fechar, vou sair. Meu documento está aqui, ó. Então, ele está dentro do Drive. Se eu der 2 cliques nele, ele vai ter feito todas as alterações que a gente realizou até então. Então, ele vai estar aqui. Salvou tudo que a gente fez, tá? Então, se caso você chegar em salvar um documento sem querer, fechar ou algo desse tipo, ele vai ficar salvo aqui para vocês também. Dentro aqui do Google Documentos, vocês podem compartilhar direto aqui o arquivo. Não precisam ir lá no Drive, o botão direito. É só clicar em compartilhar. E é os mesmos passos. Digita o e-mail da pessoa que vocês querem compartilhar. Vou compartilhar com a Mônica. E ela é uma leitora só. E eu vou enviar. Ou eu posso gerar um link compatível. Tá aqui embaixo. Gerar link compatível. Vocês podem escolher se a pessoa é leitora, comentarista, editora, editor. Alterar, a pessoa é editora. Copio o link, concluída. Deixa eu colar o link para vocês verem ele. O link está aqui.
quem tiver esse link vai ser editor desse arquivo aqui. Só devo lá no WhatsApp ou em outro local e envio o link que eu salvei. Basicamente, pessoal, do Google Docs era isso. Então, a gente não consegue fazer tudo que consegue fazer no Word, tá? Tem alguns fatores que não, ele não é tão perspicaz ainda, ele ainda está se adequando, se adaptando, e ele faz praticamente tudo que a gente necessita. Essa parte mais de formatação, de letras e afins, ele não faz. Com imagens, pessoal, a gente também consegue editar, ó. Se eu colocar uma imagem, clicar em cima dela, aparecem algumas outras opções aqui, ó. Que opção é essa? Cortar a imagem. Então, se eu clicar em cima, vai aparecer nas laterais umas informaçõezinhas, uns itens pretos, que se eu arrastar, eu corto a imagem. Então, aqui eu vou diminuir bem para vocês verem. Consigo cortar, só dar um Enter, cortou a imagem. Então, deixei a imagem cortada. Então, posso desfazer a imagem, se eu clicar aqui, volta a imagem como estava ao normal, só que pequenininha, né? Se eu clicar aqui, eu consigo aumentar. Então, aumenta a imagem quando a gente clica nessas partes laterais aqui. Então, de imagem, são essas informações. Com o botão direito, se vocês clicarem na imagem também, ó, dá para cortar a imagem, substituir a imagem, que daí vocês vão ter que fazer o download de outra imagem. Opções de imagem, aqui ele dá tamanho da imagem, que ou eu posso digitar aqui, ou puxar aqui pela seta. Bloquear proporção, que bloquear proporção quer dizer que a imagem é um quadrado de 2x2, eu nunca vou conseguir deixar ela 2x3, se tivesse bloquear proporção selecionado. Se eu despegar, ele deixa eu deixar a imagem com a proporção que eu quiser. Aqui eu posso girar, eu posso escolher o ângulo que eu quero que gire, né? Então, é 90 graus. Vai girando a partir do momento que vocês estão fazendo, né? 270, né? 360. Então, ele vai... Opa! 360. Então, ele vai fazendo a rotação aí de acordo com o que vocês quiserem. Novas cores, ele deixa alterar também a cor da imagem, né? Eu fazer umas modificações aí de formatação nela. E de imagem seria mais ou menos isso, pessoal. Então, ficou aqui nosso documento. Vou fechar, ele vai ficar salvo lá dentro do Drive. Então, ele está aqui. Se eu quiser colocar ele dentro de uma pasta, eu simplesmente seguro e colocar ele aqui, o grupo 2. Arrasto, ele vai sair daqui, vai para o grupo 2. Se vocês quiserem criar outros arquivos, outros documentos do Google Documentos, mesma coisa. Botãozinho direito, Google Documentos. Dentro do Drive, pessoal, além de criar documentos no Google Documentos, vocês podem criar planilhas, apresentações. Então, quando vocês clicarem aqui com o botão direito, eu mostrei para vocês a opção Documentos do Google. Mas se vocês clicarem em Planilhas Google, em vez de abrir o Excel, vocês vão abrir uma planilha aqui direto dentro do Drive. E a planilha vai ficar salva, ó. Abriu a planilha em branco aqui para nós. Deixar ela processar para salvar. Colocar um título de teste. Se eu fechar, ele vai aparecer aqui pra gente. Planilha de teste. Aula 1. Se eu quiser criar uma apresentação, não no PowerPoint, ou uma apresentação direto no Drive, se eu clicar aqui em Apresentações Google, ele abre uma apresentação também. Ele também é um pouquinho diferente aí do Google, do PowerPoint, desculpa, não Google, mas tá aqui, ó. Consigo montar minha apresentação direto dentro do Drive. Então, se eu clicar fora, ela vai aparecer aqui daqui a pouquinho. Então, é só ir clicando com o botão direito aqui, escolhendo os arquivos que vocês querem. Tem várias opções, se clicar em mais, aparecem outras opções, formulário, Google Sites, que a gente utiliza bastante, formulários para fazer as avaliações. Então, é só escolher a opção que vocês querem e ele vai aparecer aqui. Uma informação, pessoal, sobre o Google Documentos é, quando a gente traz um documento do Word, que foi esse que eu trouxe para vocês antes aqui, ele não vai abrir direto no Google Documentos. Então, ó, vou dar 2 cliques para a gente ver como é que ele abre. Ele abre assim, ó. Aqui tem um W e ele está em Docs. Então, aqui tem o W do Word. Então, eu abri, ele não abriu no Google Documentos. Ele está abrindo no formato Google do Word, né? Não no Google Documentos. Como que eu faço para abrir esse meu arquivo no formato de Google Documentos, para editar ele aqui dentro? Eu venho aqui em
abrir com o Google Documentos. E clico aqui, ele vai abrir o arquivo como Google Documentos. Deixa eu carregar para vocês verem. Ou, botão direito, e vem aqui no abrir com, que era o que a gente tinha falado antes. O abrir com, ele vai mostrar todas as possibilidades ideais de abrir esse arquivo. A melhor possibilidade de abrir um Word dentro do Drive é com o Google Documentos. Aí é só clicar em Google Documentos. Ele vai abrir o arquivo para vocês aqui do Google Documentos. Se eu editar alguma coisa, por exemplo, vou colocar aqui introdução. Só para a gente ver. Editei, tá pronto, tudo que eu precisava editar isso, fecho. Quando a gente voltar lá, tá editando ainda. Quando a gente voltar aqui para abrir o documento, ele editou, introdução vermelho. Só que ele vai sempre abrir com um documento do Word, tá? Então, se eu quiser abrir com o Google Documentos, ou eu dou 2 cliques em cima do arquivo, abrir com documentos do Google, ou botão direito, abrir com documentos do Google. Então, é basicamente isso que a gente consegue fazer dentro do Drive e do Documentos Google. Eu vou abrir o meu Drive aqui, para vocês visualizarem se eu recebi o arquivo aqui. Vou atualizar para vocês. Deixa eu ver o nome do arquivo que eu salvei para aula 01. Para a gente verificar. Eu criei aqui dentro do meu Drive. Aula 01 que a Mônica compartilhou com a outra Mônica, que tá aqui, ó. Só que eu tô como editora. Então, a Mônica compartilhou, se eu editar, eu consigo modificar. Mas eu não quero que as outras pessoas sejam editoras, eu quero que elas sejam só leitoras. Então, deixa eu editar o nosso arquivo aqui. Aqui na parte de compartilhamento, onde a gente tinha compartilhado antes, não, compartilhar. Aqui onde tem a Mônica, eu vou colocar editor. E vou salvar. Vou voltar lá no arquivo para vocês verem. Vou abrir de novo ele. Não está entendendo que eu sou editora ainda. Eu não sou editora, desculpa. Quando ele não é editor, pessoal, aqui está aparecendo todas as pessoas que estão online no documento, que é eu e o outro e-mail da Mônica. E quando eu não for editora, ele vai aparecer a opção aqui, solicitar acesso para editar. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a Mônica bloqueou o arquivo para outras pessoas editarem, elas vão ter que pedir permissão. Então, ela tem que permitir para que outras pessoas consigam acessar o documento que ela compartilhou. E aqui também, para mim, aparece onde a Mônica está, o cursorzinho, o que ela está fazendo, que edições ela já fez, e aí quem está online no documento, tá? Então, pessoal, essas são as principais opções que a gente tem aí com o Google Drive, Google Documentos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não? Pessoal, se alguém tiver alguma questão, sugestão, pergunta para fazer, vocês podem ficar à vontade, podem abrir o microfone de vocês. Eu vou parar a apresentação aqui. Espero ter colaborado um pouquinho mais aí com vocês na realização do Drive, na utilização do Google Documentos. Comecem a utilizar, que são 2 ferramentas bem bacanas, o Drive, principalmente, para a gente armazenar nossos arquivos e não consumir todo o espaço dos computadores, celulares que a gente tem, e a gente consegue compartilhar e não perde esses arquivos, porque eles ficam em nuvem. Tentem praticar, tirem suas dúvidas no Tira Dúvidas dessa semana. Se necessitarem de algum auxílio, podem me chamar lá no grupo, eu estou com vocês também. E qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada aí pela atenção e acompanhamento de todos na live de hoje. Até amanhã, e qualquer dúvida podem me solicitar. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.